Seja muito bem-vindo ao canal Investindo com Fundamentos. A Vulcabras, cujo código na Bolsa de Valores é VUC3, é uma empresa do setor de calçados que tem entre suas marcas a Azaleia, a Olímpicos e recentemente, em 2018, adquiriu por 94 milhões de reais a representação no Brasil da Under Armour. Esse contrato tem um prazo de 10 anos. Bom, essa empresa, antes do coronavírus, tinha um valor de mercado de cerca de R$ 9 a ação. Chegou a R$ 3,70 e atualmente, quando este vídeo está sendo gravado, está sendo negociado em cerca de R$ 5,30. Será que é um bom investimento a longo prazo? Será que essa empresa tem bons fundamentos, bons indicadores de preços e bom endividamento para segurar na carteira em uma possível valorização a longo prazo? Bom, se você ficou curioso, vamos juntos analisar se a Vulcabras é uma boa empresa para se manter na carteira a longo prazo. Se inscreva no canal para que assim você possa acompanhar outros vídeos. Curta esse vídeo e vamos juntos então analisar a Vulcabras. Então, investidores, vamos analisar hoje então a Vulcabras e eu gostaria de fazer algumas observações iniciais. Primeiro, que esse vídeo, com o propósito de ser mais curto, ele vai analisar apenas os indicadores de preços, que é toda essa coluna aqui dá fundamentos, e também o endividamento em relação à Vulcabras. Também faremos uma análise setorial em relação ao subsetor de calçados, né? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro, que na Fundamentos, esses indicadores eles se referem sempre aos resultados anualizados e, portanto, passados. Aqui não se trata de uma análise de valuation que utiliza como método o fluxo de caixa descontado, que tem por objetivo trazer projeções futuras a valores presentes, portanto, não é garantia de que resultados passados irão refletir resultados futuros. Essa é uma das grandes limitações de se utilizar múltiplos. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro também, que isso aqui não se configura uma recomendação de investimento, é apenas um estudo de avaliação econômico-financeira que tem por base utilização de indicadores de múltiplos para, então, concluir, a partir de critérios da análise fundamentalista, principalmente da escola tradicional de Graham, se essa empresa estaria barata ou cara em relação a esses indicadores. Então, preste atenção aqui nessa coluna e vamos começar de baixo para cima. Eu vou começar aqui pelo crescimento de receita, que ele não tem a ver tão diretamente com indicadores de preço, mas eu gosto de dar uma olhada nela. Ela está 7,5%. Se a gente fizer uma análise setorial, eu acho que aqui não está dando para ver, deixa eu colocar aqui para o canto, agora está vendo. A Vulcabras, em relação às empresas de calçados do setor negociado na Bolsa, apresentou um melhor crescimento de receita em relação aos últimos 5 anos, de 7,5%. Eu considero um indicador muito positivo em relação à Vulcabras. Outros indicadores aí é que a gente entra realmente nos indicadores de preço, é o Enterprise Value dividido pelo EBIT e dividido pelo EBITDA. A gente vê aqui uma diferença bem substancial em relação do EBIT para o EBITDA. Por que acontece? Bom, porque a depreciação e amortização da empresa provavelmente está bem elevada. De 10 para 5, 6, quando tem esses espaçamentos muito grandes nesses dois indicadores, significa que a depreciação e amortização da empresa está elevada. Isso não é positivo, pelo menos pelos critérios de Buffett, que gosta de empresas com depreciação e amortizações baixas, né? Mas, de todo modo, esses dois indicadores aqui eles estão baixos, o que é positivo. Esses dois indicadores aqui de EV/EBIT,
Lembrando que para Buffett, EBIT é mais importante do que o EBITDA, porque ele diz sim que a gente tem que sempre considerar a depreciação e a amortização em relação às nossas análises. De todo modo, esses dois indicadores, eles estão, ao meu ver, positivos. Vamos fazer então uma análise setorial e comparar esses dois indicadores? Então, em relação à VUC, o EV/EBITDA dela é o mais baixo do setor, embora o EV/EBIT não seja o mais baixo. Tem empresa que apresenta o Enterprise Value dividido pelo EBIT mais baixo. O EBIT você pode entender como lucro operacional, né? Na verdade, isso aqui seria o lucro antes de tributação, de depreciação, amortização, no caso do EBIT, e juros, né? E o EBIT seria o lucro líquido before, antes, interests, juros, and taxes, impostos, né? Então você pode entender o EBITDA e o EBIT dessa forma. O dividend yield, ele está zerado, 0%, né? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a empresa ela possui um prejuízo acumulado no balanço de 33,7 milhões, que foi herdado de gestões pretéritas da empresa. É um prejuízo acumulado ruim, mas muito melhor do que já apresentou em seu histórico. Essa empresa chegou ao prejuízo acumulado de 533,8 milhões. Deixa eu ver aqui em que ano, que eu não estou lembrado de cabeça. Então, pessoal, foi no segundo trimestre de 2015 que o prejuízo acumulado da VUC chegou a 533 milhões, 0,8, né, milhões negativos. E ela foi reduzindo desde então, não de forma linear, mas foi reduzindo até chegar aos atuais 33 milhões negativos. Bom, eu acredito que o mais difícil já passou, né? Mas de todo modo, o ponto negativo é que ela não distribui dividendos e não vai distribuir dividendos até esse prejuízo acumulado ser completamente extirpado do balanço, né? Eu vou analisar esses dois índices indicadores, que é o preço dividido pelo capital de giro. Quem é da contabilidade, esse capital de giro é o capital circulante líquido, viu? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Esse preço dividido pelo ativo circulante líquido, ele seria os ativos circulantes menos a dívida bruta, né? Eles são indicadores bem parecidos, a diferença é que aqui considera apenas os passivos financeiros e aqui toda espécie de passivo. De todo modo, esses dois indicadores eles estão baixos se você comparar subsetorialmente. Acabei fechando aqui. Então, se a gente comparar aqui subsetorialmente, o preço / ativo circulante líquido da VUC, ele é o mais baixo do setor. Aqui está negativo, então nem entra na análise, porque negativo é muito ruim, porque significa que no caso do ativo circulante líquido, que a dívida bruta dessa empresa aqui, ela é maior do que o seu ativo circulante. Então, o da VUC, ele tem sim um melhor nesses dois indicadores, né? Tanto o preço dividido pelo capital de giro, quanto o preço dividido por ativo circulante líquido. Na verdade, são indicadores muito positivos. Esse aqui é o preço dividido pelo ativo total, né? Tem um indicador razoável. Eu acredito que sim, tem empresas melhores, tanto, vamos ver aqui, onde é que a VUC está. Está aqui em segundo lugar, né? De todo modo, subsetorialmente ela está melhor do que a Grendene aqui, a Alpargatas e tal, né? Em relação ao preço, em relação aos ativos. O que isso significa? Significa que para cada real do valor da ação, a empresa compraria, digamos assim, 0,95 centavos dos valores de ativos que essa empresa tem registrado no balanço. Eu não considero um indicador ruim, mas também não é excepcional. Tem que eu quero dizer com isso? Tem empresas, sim, com indicadores melhores em relação a preços dividido por ativos. Mas tá bom. Esse aqui, o PSR, ele é o preço
dividido pela receita líquida de venda. O que significa? Que para cada real do valor da cotação, a empresa gera 1,01 reais, quase elas por elas, né? Ou seja, para cada valor em relação à cotação, a empresa gera R$ 1 de receita. Mas sim, eu considero esse indicador aqui bem positivo, né? 1 para 1 ele é positivo. Setorialmente aqui, em relação aos setores de calçado, ela seria a segunda empresa nesse indicador de preço, né? É mais um ponto positivo em relação aos indicadores de preços para a VUC, né? E aqui eu vou mostrar em conjunto o P/EBIT e o P/L, né? O P/L, ele relaciona o preço com o lucro líquido, e o P/EBIT ele relaciona o preço em relação ao lucro operacional. A gente vê que o P/L ele está melhor do que o P/EBIT. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a empresa apresentou resultados líquidos ligeiramente melhores do que os seus resultados operacionais. E eu vou mostrar aqui no gráfico por que isso aconteceu. Bom, isso aconteceu porque a empresa apresentou resultado financeiro positivo de forma anualizada em relação aos últimos 4 trimestres. Isso fez com que o lucro dela fosse ligeiramente melhor do que o seu lucro operacional. Aqui a gente está analisando de forma anualizada. Eu não vou fazer aqui uma análise de trimestre isolado, mas a gente vê que aqui no trimestre isolado o lucro líquido dela teve uma queda expressiva. E aqui no EBIT, os trimestres isolados, ela também teve uma queda expressiva, né? Muito provavelmente em razão de todo esse contexto que a gente está vivendo. Mas não é o objetivo dessa análise. O objetivo dessa análise é apenas os indicadores de preço. Então, de forma anualizada aqui, ela teve também um decréscimo em relação aos seus resultados operacionais e também um decréscimo em relação aos seus resultados líquidos, né? Mas, de todo modo, o que a gente percebe aqui é que a empresa está pagando menos juros. Está pagando menos juros e, na verdade, ela teve uma receita de juros positiva em relação aos últimos 4 trimestres de forma anualizada. Então, para o indicador de preço, vamos voltar lá na tela. Esses indicadores aqui, Graham fala até 15, né, o P/L. Na época ele nem falou do P/EBIT, isso aí foi uma construção posterior. Mas o P/L, ele está bem positivo, 10, né? Eu considero ótimo até 7. 7 eu considero muito bom mesmo. Na direção de que a empresa estaria descontada, mas 10 também é um bom número e em relação ao resultado operacional, também 10 é um bom número, não é um número ruim. Bom, P/VP, que relaciona o preço sobre o valor patrimonial, também está bom, né? 1,19. Né? A empresa está sendo negociada apenas 19% acima do seu valor patrimonial, acima do seu valor contábil. Embora Graham tenha falado no livro, né, para pegar empresas com valor patrimonial baixos, menores do que seria uma pechincha boa, embora ele tenha falado disso, quem acompanha o mercado hoje em dia sabe que é muito difícil você encontrar empresas boas com P/VP menor do que 1. Né? Enfim, o que a gente percebe aqui até então? Que pelo menos de forma anualizada em relação aos seus resultados passados, é sempre lembrar que isso aqui são indicadores que refletem o passado e não o futuro, aqui não se trata de um laudo de valuation que projeta resultados futuros. Essa empresa estaria sim, de certa forma, descontada com bons indicadores de preços, né? Se a gente comparar em relação aos últimos 4 trimestres, em relação aos seus resultados anualizados. Vou falar bem por alto e bem rápido aqui a situação do endividamento da empresa. Primeiro eu gostaria de chamar a atenção aqui para o liquidez corrente, ele está 4,78, é um indicador extremamente alto, que é extremamente positivo, mostrando que essa empresa tem condições mais do que suficiente de pagar todo o seu passivo de curto prazo com os seus ativos circulantes. A dívida bruta aqui ela é baixa em comparação ao seu ativo e em comparação também às suas disponibilidades. Na verdade, o endividamento dessa empresa é extremamente baixo mesmo.
E a dívida líquida dela é negativo, significa que o caixa dela é maior do que o seu endividamento bruto, que também é muito positivo. Essa empresa não é de forma nenhuma endividada. A dívida bruta sobre o patrimônio líquido dá 0,06, o que é extremamente baixo também. E a estrutura de capital é quase 80% aqui do patrimônio líquido, ele perfaz o valor do ativo, né? O que seria assim muito positivo, porque essa empresa basicamente não tem passivos, né? O lado negativo de uma empresa tão pouco alavancada, porque essa aqui é uma empresa pouco alavancada, muito provavelmente isso reflete aqui no ROI de 11%, o que não é muito ruim, mas eu considero um ROI bom, 15 ou 20% pelo menos. A margem EBIT também está baixa, né? 9,6%, né? Uma margem EBIT razoável, deveria ser entre 25% e 30%. E a margem líquida aqui, 9,7%, que também não é muito alto, né? Deveria ali estar entre 20%. Isso pelos critérios de Buffett, né? Mas de todo modo, a margem bruta é razoável, né? A margem bruta é razoável, 34,4% é positivo, é positivo. Eu não vou fazer uma análise setorial em relação a esses indicadores de lucros, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas a gente percebe que o baixo alavancamento da empresa em relação ao seu endividamento faz com que a empresa gere menos retorno do que ela seria capaz de gerar. No entanto, em termos de saúde financeira, e principalmente em época de pandemia, onde é extremamente importante você ter caixa, onde é extremamente importante você ter liquidez em razão dos seus passivos, em razão do seu endividamento, essa empresa está tranquila nesse sentido. Ela tem um endividamento realmente muito baixo, indicadores de preços atraentes, embora os seus resultados operacionais e resultados de margens líquidas, margens EBIT, o ROI, embora o ROI que esteja até razoável, viu? 10%, tá bom, não tá ruim não. De todo modo, esse aqui é a conclusão do vídeo que eu deixo, né? Então os pontos negativos são os prejuízos acumulados em virtude de gestões antigas, margens operacionais líquidas e ROI podem melhorar e ela não é pagadora de dividendos. Bom, se vocês gostaram, dê um like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e muito obrigado, pessoal.